Sabe, geralmente quando a gente pensa sobre a nossa própria memória, tem meio que uma expectativa muito clara, né, de que ela funcione como uma câmera de vídeo de alta definição. Com certeza, é aquela ideia de gravação contínua. Exato. A pessoa vive algo intenso, aí aperta mentalmente o botão de gravar e a lembrança fica lá, nítida, sabe, com começo, meio e fim. Fica devidamente arquivada na prateleira da mente. Prontinha para ser acessada durante um jantar com os amigos, né? Isso. Mas a verdade é que isso é uma ilusão. É uma visão incrivelmente linear do cérebro humano e, bom, convenhamos, muito reconfortante também. Ela nos dá essa falsa sensação, tipo, de controle total sobre a nossa narrativa pessoal. Sim, a gente adora achar que controla a própria história. Mas aí nós entramos no território das práticas contemplativas. Ah, agora a coisa fica interessante. Pois é, estamos falando daqueles estados profundos de meditação ou experiências de expansão de consciência. E, de repente, no meio daquela paz absoluta, a câmera simplesmente desliga. Dá um apagão total. Um branco. O evento acontece, a pessoa sente uma imensidade indescritível, mas na hora de resgatar isso no dia seguinte... Fica tudo enevoado. É o apagão narrativo definitivo. E olha, isso frustra muita gente que busca essas práticas justamente para tentar entender a própria mente. Fica aquela sensação de eu fui, eu senti, mas cadê a lembrança? E é por isso que a nossa exploração profunda de hoje é tão fascinante. Nós vamos desempacotar um conjunto bem denso de notas terapêuticas, ensaios de psicanálise e relatórios de neuroimagem. Uma literatura pesada, mas essencial. Muito. E todas essas fontes tentam desvendar exatamente esse mecanismo. O que acontece fisiologicamente quando o nosso ego, que é essa voz que narra a nossa vida, sai de cena temporariamente? E por que a mente tem tanta dificuldade em transformar essas experiências de vazio em memórias conscientes? E acho importante estabelecer algo logo de cara para quem nos ouve, sabe? Decifrar esse apagão não é apenas um luxo filosófico, tipo, um problema para monges isolados no Himalaia. Não é teoria pela teoria. De jeito nenhum. A utilidade disso é extremamente prática para o nosso dia a dia. Compreender como a mente tenta preencher o silêncio é a base para a comunicação não violenta real. Serve para a regulação do nosso estresse crônico diário e, principalmente, para entendermos por que somos tão viciados em ter respostas prontas para todos os problemas do mundo. Certo, então, vamos direto a esse vício por respostas. Porque os artigos neurocientíficos que estamos revisando trazem um conceito de abertura espetacular. A necessidade de suspender a interpretação. Esse é o conceito-chave para começar a entender o processo. E tem uma analogia nos textos que eu achei genial. Eles dizem que o modelo preditivo do nosso cérebro funciona exatamente como o corretor ortográfico de um smartphone. Essa comparação é muito precisa. Sabe quando a gente começa a digitar, sei lá, 2 ou 3 letras no celular e ele já tenta adivinhar a frase inteira? O cérebro faz isso com a realidade inteira, o tempo todo. Ele está sempre tentando prever o que vem a seguir. E o que faz todo sentido do ponto de vista biológico, né? O cérebro consome cerca de 20% de toda a nossa energia metabólica. Processar a realidade do zero a cada segundo seria exaustivo demais. A gente entraria em colapso. Exato. Então, ele antecipa, ele corta caminho. O problema, e o que é fascinante nas fontes aqui, é que culturalmente nós transformamos essa economia de energia num traço de personalidade. Nós performamos o que a literatura chama de higiene linguística. Higiene linguística? Como assim? É aquela nossa vontade absurda de sermos sempre afiados, eficientes. Queremos ter a última palavra. Muitas vezes, em uma conversa, não estamos realmente escutando a outra pessoa. Estamos apenas escutando a nossa própria previsão do que ela vai dizer, já com a resposta na ponta da língua. Nossa, isso é um soco no estômago, porque é muito real. A gente fica só esperando a nossa vez de falar. Pois é, o corretor automático mental está sempre ligado. Pera, isso é muito revelador. Porque se o cérebro está constantemente prevendo o mundo para poupar energia, pausar esse corretor automático exige um esforço colossal contra a nossa própria biologia, né? Exige, nadar contra a corrente da sobrevivência. Mas quando a pessoa consegue fazer isso, o material indica que ela entra num estado de percepção radicalmente diferente.
Os ensaios traçam uns paralelos belíssimos aqui na psicanálise, isso se aproxima do que eles chamam de falta estruturante. Que é parar de tentar preencher todos os vazios existenciais com certezas absolutas. Isso, e no dodismo é a prática de observar um pensamento surgir e simplesmente deixá-lo ir, sem se agarrar a ele. E, surpreendentemente, os textos conectam isso até o perspectivismo ameríndio. Ah, sim, a noção de que cada ser na floresta tem uma visão de mundo inalcançável e completa em si mesma. Exato, deixar o outro existir na visão dele, sem impor a nossa. Mas isso exige muita maturidade, porque sem esse corretor ortográfico constante, nós somos forçados a lidar com a pura ambiguidade. E aí que entra um ponto dos ensaios clínicos que me fez até parar a leitura, foi tipo um choque. Qual parte? A parte sobre ajudar as pessoas. Porque nós costumamos pensar no ato de aconselhar ou ajudar alguém como tipo o ápice da empatia. Mas um dos autores sugere que esse nosso desejo desenfreado de ajudar e mudar o outro, dando conselhos não solicitados, por exemplo, pode ser, na verdade, um debruçamento narcísico. Ah, sim. E até um sinal de superioridade sutil. Caramba, como assim? As fontes dão um exemplo de uma situação de luto, né? Dão. Sabe aquela situação clássica em que alguém relata uma perda terrível ou um luto e a primeira reação do amigo é dizer algo como: "Ah, olha, tenta fazer yoga, me ajudou muito na minha fase difícil." O famoso conselho rápido para tapar o buraco da conversa. Isso ilustra a tese perfeitamente. O texto argumenta que, nessas situações, a urgência em oferecer soluções geralmente não é sobre a dor do outro, é sobre a nossa própria incapacidade de suportar a angústia e a falta de contorno daquela situação. Uau! Então não é empatia. É desconforto nosso. Exatamente. Quando a gente empurra a nossa visão de mundo ou a nossa solução empacotada para alguém que está vulnerável, muitas vezes estamos apenas expressando as nossas próprias necessidades não atendidas. A necessidade de sermos vistos como pessoas úteis, resolvidas ou sábias. Em outras palavras, estamos impondo o nosso próprio corretor ortográfico na tela do celular da outra pessoa. Exato. Fez todo sentido agora, né? E é por isso que a verdadeira comunicação não violenta depende do que os pesquisadores chamam de humildade epistêmica. Humildade epistêmica. É aceitar que o outro é um território singular. Ele partilha de uma universalidade humana conosco, mas a dor dele é só dele. Querer consertá-lo rapidamente é anular essa singularidade só para garantir o nosso próprio conforto mental. Entender isso muda completamente a forma como nos relacionamos no dia a dia. Mas isso me leva a um dilema que os relatórios tentam resolver. Pode falar. Se desligar esse ego controlador e narcísico é algo tão curativo, e se isso nos conecta a essa rede global de afetos, o que algumas fontes chamam de interser, por que a sensação se dissolve tão rápido? A dificuldade de manter o estado, né? Sim, porque, 2 horas depois de uma meditação profunda, a pessoa já está brigando no trânsito e com a mente a 1000 por hora novamente. Por que não dura? Porque nós frequentemente confundimos desidentificar-se do ego com perder a função central do ego. A literatura psicanalítica faz uma distinção crucial aqui pra gente. Qual seria a diferença prática? Bom, desidentificar-se é saudável. É perceber que você não é apenas os seus medos, o seu cargo na empresa ou a sua ansiedade. Mas o ego não é um vilão a ser destruído, entende? Ele tem uma função mecânica que é indispensável. Ele organiza a bagunça. Isso. É ele quem cria a coesão da nossa vida. É o ego que diz: "Ah, eu estava lá, eu vivi isso, isto aconteceu antes daquilo." Sem a função do ego, nós acessamos esse estado de unidade maravilhoso que a meditação proporciona, mas voltamos de lá sem agência, sem capacidade de narrar. Cara, lendo as explicações sobre a neurobiologia desse processo exato, me veio uma analogia muito clara. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. Manda a analogia. É como tentar salvar um arquivo de vídeo de 100 gigabytes em um computador, mas usando um formato de arquivo que é totalmente incompatível com o sistema operacional da máquina. Perfeito. O arquivo é real, mas a máquina não lê. Exatamente. A experiência do silêncio contemplativo é absurdamente intensa, o download dessas informações vitais acontece de fato,
Mas como não existe a estrutura de uma história ali no meio, sem um protagonista, sem um roteiro linear, o cérebro simplesmente não consegue salvar aquilo no disco rígido. Ele não sabe onde guardar. Fica flutuando na memória RAM. E aí, assim que a pessoa abre os olhos, levanta da almofada e vai para a cozinha, puf, desaparece. Essa metáfora do formato incompatível traduz perfeitamente o que os relatórios de neuroimagem revelam sobre a rede de modo padrão, a famosa Default Mode Network, ou DMN em inglês. A máquina de fabricar o eu. Ela mesma. A DMN é um conjunto de regiões cerebrais, incluindo o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior. E ela fica hiperativa quando estamos pensando em nós mesmos, ruminando o passado ou planejando o futuro. E os estudos de neuroimagem são muito claros nisso, né? Eles mostram que durante a meditação profunda ou nesses estados de expansão, o fluxo sanguíneo para essa rede específica despenca dramaticamente. A máquina do eu literalmente sai da tomada. É um apagão fisiológico. E eis o paradoxo insuperável que os autores apontam. O da memória episódica. Isso. O estado meditativo exige a dissolução do ego para acontecer. Mas a memória narrativa episódica, essa que conta o que fizemos no verão passado, exige o ego para ser codificada no hipocampo. É um beco sem saída neural. Sem o narrador, o hipocampo não sabe como etiquetar a experiência. Então, quanto mais profunda e verdadeira for a imersão contemplativa, menores são as chances de o cérebro conseguir transformar aquilo numa memória que possa ser verbalizada depois. E a gente tem que admitir que isso esbarra com força na nossa própria cultura, né? A cultura ocidental é aterrorizada pelo vazio. Nossa, muito! Nós somos ensinados que uma experiência só é legítima se ela tiver um autor e um resultado altamente produtivo. Exato. Se a pessoa volta de um retiro de silêncio e não tem uma epifania maravilhosa, estruturada em 3 atos dramáticos para contar na roda de amigos do barzinho, a sensação social é de que a experiência falhou, que ela perdeu tempo. Tem esse viés absurdo de que o silêncio não tem valor nenhum se não gerar um insight verbalizável. Mas é nesse exato ponto que os relatórios mais avançados dão um grande salto da nossa exploração hoje. Que é a parte corporal da coisa. Sim, se o córtex pré-frontal não conseguiu formatar o arquivo na mente, a experiência não foi em vão. Ela não desapareceu, ela apenas mudou de via. Ela contornou totalmente a linguagem e desceu diretamente para a fisiologia. Ocorre um colapso daquela hierarquia de processamento que a gente usa no estado de vigília. E só para deixar claro para nossa audiência, essa hierarquia normal, sendo o corpo recebe um estímulo, o córtex pré-frontal interpreta, o ego transforma numa linha do tempo cronológica e a linguagem guarda isso tudo em palavras bonitas, certo? Exatamente. Mas os estudos mostram que na suspensão do ego, essa linha de montagem quebra completamente. A fábrica para. E os pesquisadores detalham essa quebra observando 4 sistemas biológicos bem específicos. Essa é a minha parte favorita. Vamos passar por eles porque eu fiquei fascinado pelo primeiro, que é a interocepção. A interocepção é basicamente o sentido pelo qual percebemos os estados internos do nosso próprio corpo. O ritmo cardíaco, o processo da digestão, até a temperatura da pele. É olhar para dentro, literalmente. Isso. Os neurologistas observam que, na meditação profunda, a interocepção entra numa altíssima resolução. O córtex insular, que é a área que processa isso, fica extremamente ativo. A pessoa passa a sentir cada milímetro do oxigênio entrando e saindo dos pulmões. Mas como o córtex pré-frontal, que é o categorizador, está em repouso absoluto, não há nomeação. Não tem ninguém ali para dar o rótulo. Exato. Ou seja, o corpo sente o coração desacelerar, sente o calor, mas não aplica o rótulo conceitual tipo, estou em paz ou estou calmo. E sem o conceito embutido, não tem como criar uma lembrança concreta para arquivar. Fica sendo uma percepção puramente crua, sensação nua e crua sem etiqueta de memória. E o mesmo parece acontecer com a nossa orientação espacial, a chamada propriocepção. É o segundo sistema afetado. A propriocepção depende muito do lobo parietal posterior, que funciona mais ou menos como o nosso GPS interno. É ele que diz onde a gente está no espaço. Isso, é ele que traça aquela fronteira sutil entre onde a nossa pele termina e onde o ar começa.
Quando nós reduzimos radicalmente os estímulos sensoriais externos, sentando em silêncio, esse lobo parietal começa a reduzir a sua atividade severamente. E como resultado, o cérebro simplesmente para de desenhar os contornos do corpo. Caramba, isso explica perfeitamente aquela sensação tão clássica que tantos praticantes relatam de se tornar um com a sala, sabe? Ou de estar flutuando no vazio. Sim, a fronteira física derreteu neurologicamente. Mas, pensando de novo na memória episódica, ela precisa de contexto de espaço, não é? O cérebro precisa saber onde o evento aconteceu para poder registrar a pasta. Se o espaço infinito engoliu o limite físico da pessoa, o cérebro perde a âncora de arquivamento. Fica impossível salvar onde ocorreu. Perfeito. Sem bordas físicas, sem contexto espacial. É simples assim. E aí, nós chegamos ao terceiro sistema afetado, que talvez seja o mais impressionante do ponto de vista clínico: o sistema nervoso entérico. O famoso cérebro do intestino. Ele mesmo. Nós temos centenas de milhões de neurônios no nosso trato gastrointestinal e eles estão se comunicando constantemente com o cérebro lá em cima, através do nervo vago. E os ensaios focam pesadamente num impacto imunológico incrível dessa via de comunicação. A mente suspende a narrativa do ego e, de alguma forma quase mágica, o intestino responde lá embaixo. Como essa tradução acontece na biologia prática? É que o nervo vago atua como uma via expressa de mão dupla, sabe? Quando a rede de modo padrão silencia e aquelas ruminações sobre o passado e as ansiedades com o futuro desaparecem, o cérebro finalmente cessa o envio de sinais crônicos de estresse. Corta o alarme de emergência. Isso. Sem o cortisol jorrando em excesso, o nervo vago sinaliza para o sistema entérico reduzir a produção de citocinas inflamatórias. O intestino se acalma. O intestino reage reorganizando a sua motilidade e baixando toda a inflamação sistêmica do corpo. O seu humor melhora, a sua digestão se regula, o corpo passa por uma cura silenciosa, mecânica e muito profunda. Mas o intestino não fala português, ele não arquiva narrativas literárias. A biologia se transforma de forma drástica, mas não entrega uma explicação verbal bonitinha para o seu intelecto ler depois. É um ajuste puramente mecânico, invisível à nossa consciência. Mas olha, de toda essa revisão neurocientífica, o que mais me pareceu uma baita ironia da nossa evolução é o papel do quarto sistema, o sistema nervoso autônomo. Ah, a ironia evolutiva da memória. Sim, existe uma explicação evolucionária brutal, quase cômica, para o porquê de não lembrarmos da paz absoluta. E essa explicação reside na teoria polivagal. Veja bem, o nosso sistema autônomo regula a nossa sobrevivência primária. A meditação profunda ativa o que a neurociência chama de complexo vagal ventral, que é um estado fisiológico de conexão e de segurança extremas. As nossas defesas corporais caem por completo. Fica tudo zen. E por que a nossa memória odeia isso? Porque o hipocampo, que é quem consolida as nossas memórias duradouras, trabalha numa parceria muito íntima com a amígdala cerebral. E a amígdala é o nosso detector de fumaça, o nosso alarme de ameaças. Claro, a memória humana evoluiu para nos manter vivos, não para nos manter relaxados e iluminados. Exatamente. Pensa nos nossos ancestrais. Se algo nos assusta ou nos ataca, a amígdala dá um choque elétrico no hipocampo dizendo: grava isso imediatamente. A gente precisa evitar esse predador na semana que vem se quisermos sobreviver. O trauma grava fácil. Muito fácil. Mas, se nós entramos em um estado de repouso e segurança absolutos, não tem leão na savana, a amígdala relaxa e adormece, o cérebro, então, chega à conclusão metabólica mais pragmática possível. Qual? Ele pensa, bom, não há perigo nenhum aqui, os batimentos cardíacos estão ótimos, a temperatura está ideal, logo, eu não vou gastar 1 miligrama da minha preciosa energia metabólica gravando essa paz toda na memória de longo prazo. Pode deletar o arquivo. Uau! É uma biologia quase trágica se a gente parar para pensar bem. O nosso próprio design celular sabota ativamente o registro da nossa iluminação, tudo porque fomos projetados para procurar problemas. Fomos moldados pela ameaça. Mas sabe, isso nos empurra de volta para a realidade de quem nos ouve agora. Vivemos em uma sociedade real que exige muito mais do que apenas não ser devorado por um leão.
Nós temos prazos, temos boletos, pegamos trânsito, temos famílias para cuidar, Vida adulta cobra sua presença. cobra caro. Como podemos conciliar, então, a beleza difusa desse apagão contemplativo com as demandas práticas da vida? Porque, convenhamos, não dá para assinar um contrato no banco ou criar filhos pequenos usando apenas interocepção pura, não. Não dá mesmo. E os ensaios psicanalíticos são extremamente enfáticos quanto a isso. Não podemos buscar viver permanentemente dissolvidos nesse vazio. A literatura usa um termo muito bom que é o eu suficiente. O eu suficiente. Gosto dessa clareza. Nós precisamos de um ego funcional com bordas razoavelmente bem definidas, justamente para poder habitar o mundo. Sem um eu suficiente, a pessoa corre o risco da despersonalização clínica. Nós perdemos a capacidade de pertencer a uma comunidade, de interagir e até de desfrutar das nossas próprias conquistas. É preciso ter um eu formado para sentir a alegria real de viver. Faz todo sentido, então, se a experiência intensa não fica gravada na memória de curto prazo e nós precisamos obrigatoriamente do ego no dia a dia, qual é a saída sugerida pelos autores? As notas terapêuticas mencionam a criação de uma ponte de retorno. Como exatamente nós construímos essa ponte ao sair de um estado contemplativo profundo? A solução principal é parar de lutar contra a biologia. Não tente escrever uma redação perfeita e coerente sobre a iluminação assim que abrir os olhos. Não fique forçando o seu corretor ortográfico a encontrar palavras exatas para algo que é intrinsecamente indescritível. Aceita que a mente não vai narrar perfeitamente. Exato. A ponte se constrói através do resgate da memória implícita, e isso exige pequenos rituais de contorno, não textos longos. Os psicanalistas sugerem assumir o que eles chamam de posição do analista interno. Pense no que um bom analista faz num consultório. Ele escuta. Isso. Ele não escuta o paciente para impor uma verdade pronta, ele escuta para ajudar a dar forma àquilo que ainda está informe. Entendi. Um exemplo prático disso para quem está em casa seria a pessoa acaba a meditação, abre os olhos e, em vez de se forçar a pensar, nossa, o que eu aprendi filosoficamente agora, ela deveria tentar mapear as sobras da experiência no próprio corpo. Perfeitamente. É reconhecer o eco físico do evento e não forçar uma narrativa intelectual. Pode ser uma nota mental simples, gentil e sem nenhum julgamento. Algo como, olha, minha mandíbula está bem menos tensa agora, ou sinto mais espaço no meu peito entre uma respiração e outra. Mapear os pequenos sinais físicos. Isso mesmo. Algumas pessoas constroem essa ponte desenhando alguns rabiscos, tocando uns acordes num instrumento, ou apenas caminhando pela casa com atenção plena logo após a prática. O objetivo é traduzir parcialmente a experiência, entende? Dar bordas suaves e seguras ao vazio, ancorando a sensação boa no corpo antes que a ansiedade do mundo exterior a engula de volta. Sabe que é uma metáfora nos textos finais dessa revisão que amarrou toda essa teoria fisiológica densa de uma forma tão visual, tão poética, que eu duvido que alguém que esteja nos ouvindo hoje vai esquecer. A do oceano? Essa. Os autores dizem que acessar essa ausência de ego é como mergulhar no oceano profundo. Lá embaixo, nas fossas abissais, simplesmente não há palavras. Não há planilhas de produtividade, não há um eu formatado cheio de certezas. É apenas densidade, silêncio absoluto e pressão. E a mente não sobrevive lá embaixo. Não. E a nossa maior ilusão intelectual, nosso maior erro de vaidade é acreditar que, ao voltarmos para a superfície e respirar, nós conseguiremos trazer aquele mar inteiro com a gente guardado num balde. Não dá. A memória falha, a estrutura quebra, a água escorre pelos dedos. Mas a pessoa que mergulhou não volta para o barco do mesmo jeito que entrou. Exato. Esse é o ponto central. Ela definitivamente não traz o oceano inteiro no balde, mas ela traz a pele úmida, ela traz o sal acumulado no corpo, a temperatura interna dela mudou, a pressão nos ouvidos mudou. Que imagem fantástica. E assumir o tal do analista interno é exatamente o ato de sentar na borda desse barco depois do mergulho, em silêncio, e apenas observar o sal secando na própria pele.
É aceitar com profunda humildade que a transformação orgânica ocorreu no seu intestino, no seu sistema imunológico e no seu nervo vago, mesmo que o seu córtex pré-frontal nunca seja capaz de contar uma história estruturada com começo, meio e fim sobre o que aconteceu lá embaixo. É validar a experiência pela mudança biológica. Com certeza. O simples reconhecimento atento desse sal na pele já é, por si só, uma forma extremamente profunda e suficiente de integração. É impressionante, né? Como a gente passou de uma análise sobre a ansiedade exaustiva do nosso cérebro preditivo, destrinchamos juntos a incrível máquina fisiológica do nervo vago e chegamos a essa conclusão tão reconfortante. De que não tem nada de errado com o nosso cérebro. Exatamente. De que o apagão da memória meditativa não é uma falha de foco nossa, não é um defeito de caráter. É apenas o desenho magistral e eficiente de um cérebro que evoluiu brilhantemente para nos manter vivos no meio de uma savana cheia de perigos. Saber que a biologia age assim, olha, tira um peso colossal das costas de qualquer pessoa que já tentou praticar o silêncio e achou que estava fazendo tudo errado. É libertador mesmo. É a libertação enorme de não precisar entender tudo o tempo todo, né? É a validação científica de que algumas coisas são de fato maiores que a própria linguagem e que a nossa saúde verdadeira não depende apenas daquilo que conseguimos narrar em voz alta. Sem dúvida alguma. E sabe, explorando toda essa biologia celular que literalmente foge do descanso, eu chego a uma provocação final aqui. Uma reflexão que não está escrita literalmente nesses textos médicos e ensaios que revisamos, mas que eu sinto que é o grande elefante na sala para todos nós hoje. Qual é a provocação? Pensa comigo. Nós acabamos de atestar de forma científica que a biologia da nossa sobrevivência repele ativamente o registro do repouso absoluto. A nossa mente ancestral favorece a urgência, o alarme. Sabendo que é, de fato, contra a nossa natureza celular registrar a paz profunda, será que a nossa sociedade corporativa e hiperconectada não enlouqueceu de vez ao transformar conceitos sagrados de meditação e mindfulness em simples ferramentas de produtividade para render mais no escritório? Nossa, tentar lucrar em cima do vazio. Isso. Nós pegamos um estado que transcende totalmente a linguagem humana e tentamos forçar o oceano inteiro a caber em uma planilha de Excel ou num slide de reunião. É o cúmulo da higiene linguística e do controle. Pois é. Talvez o maior ato de rebeldia silenciosa no mundo frenético de hoje não seja dominar o vazio para tentar aplicá-lo com sucesso em uma reunião com o chefe no dia seguinte. Talvez a verdadeira revolução seja, apenas por alguns míseros minutos no seu dia, parar de tentar prever freneticamente a próxima frase da sua vida e simplesmente permitir que o silêncio deixe um pouco de sal na sua pele. Que reflexão poderosa. É aprender a viver com o mistério do próprio corpo. Exato. Muito obrigado a todos que mergulharam nessa exploração profunda de hoje conosco. Continuem observando com carinho o próprio corretor automático e nos vemos na próxima. Até lá. Olá, a gente vai começar uma jornada bem interessante hoje. A ideia é entender o que, afinal de contas, é o tal do eu. Vamos deixar de lado o que o senso comum diz para mergulhar numa compreensão mais funda, que passa pela neurociência e por todas as forças sociais que acabam nos moldando. Ok, vamos direto ao ponto. E se essa sensação tão familiar de um eu sólido, constante, for na verdade uma espécie de palpite? O melhor palpite que o cérebro consegue dar? Essa pergunta é um pouco chocante, eu sei, mas é ela que vai dar o tom da nossa exploração de hoje. É um mistério que a gente vai tentar desembrulhar. Então, para começar, a gente precisa desconstruir a ideia mais básica de todas, a de quem a gente é. Nesta primeira parte, vamos olhar para o eu não como uma coisa fixa, mas sim como um processo que está sempre acontecendo. Normalmente, a gente se enxerga como se tivesse um núcleo fixo, sabe? Um narrador dentro da cabeça que está no comando. Mas a neurociência chega com uma visão completamente diferente. Ela mostra que o eu é mais como uma função, uma coisa que se adapta. É um modelo que o cérebro está o tempo todo criando e atualizando. Pensa mais como um aplicativo do que como uma peça física do celular. E o mais fascinante é como isso funciona. É só pensar no corretor automático do celular. Ele não fica lá parado esperando, né? Ele tenta adivinhar a próxima palavra para ser mais rápido. O nosso cérebro faz algo muito parecido, só que com a realidade inteira. Ele não só reage ao mundo, ele antecipa o mundo para economizar energia. E o nosso senso de eu é uma peça central nesse sistema de previsões.
Então, o pulo do gato é este. O eu é uma ferramenta, uma interface super útil para a gente conseguir navegar no dia a dia, para dar um senso de continuidade para as nossas ações. Mas ele não é o sistema todo. Ele é só a parte do sistema que fica online, contando a história da experiência para a gente. Certo. Se o eu é só uma função, uma ferramenta, o que acontece quando ela fica offline? E por que será que aqueles momentos de presença total, sabe, aqueles momentos profundos, são tão difíceis de lembrar depois? Bom, vamos para a próxima parte desse mistério. Quem já sentiu aquela paz absoluta meditando ou no meio da natureza, talvez já tenha percebido isso. É uma experiência super intensa na hora, mas depois parece que ela escorre pelos dedos, quase como um sonho. A grande pergunta é, por que isso acontece? A chave para entender isso está aqui, na interocepção. Pensa nela como um fluxo de dados brutos que vem do corpo. Nesses estados de presença profunda, a gente está sentindo muito mais, mas interpretando muito menos. A experiência é densa, é real, mas não é colocada em caixinhas pelo narrador da mente. Ela simplesmente existe. E o que está rolando no cérebro é fascinante. A rede neural, que é responsável pelo nosso senso de eu, que os cientistas chamam de rede de modo padrão, ela basicamente diminui a atividade. O cérebro para de tentar prever, para de narrar, e sem esse narrador central, não tem quem organize a vivência numa memória com começo, meio e fim. A função do eu, por um momento, fica suspensa. E olha que interessante, isso tem tudo a ver com nossos instintos mais básicos. O cérebro evoluiu para lembrar do que é vital para sobreviver: ameaças, perigos, oportunidades. Um estado de segurança profunda, de calma total, não dispara esse alarme. É como se o cérebro pensasse, tá tudo bem por aqui, não preciso guardar essa informação para mais tarde. Mas isso não quer dizer que a experiência foi em vão. De jeito nenhum. Ela deixa uma marca. É uma memória implícita, corporal. A transformação acontece no nível fisiológico, mesmo que não vire uma história que a gente possa contar. O corpo carrega o eco daquele silêncio. Agora vamos dar um passo para trás e ampliar o foco. Sair um pouco do nosso mundo interno e olhar para as forças externas que o moldam. Como é que a nossa cultura nos condiciona? E por que ela parece não dar valor nenhum para esses momentos de quietude? A verdade é que esse nosso estado padrão de alerta e reação não é 100% natural. A gente é moldado por vários sistemas, a escola, a mídia, a economia, que valorizam corpos que respondem rápido, que produzem, que se encaixam em padrões. É um grande processo de condicionamento. E um dos motores mais fortes desse condicionamento é o que a gente pode chamar de ciclo da urgência. A mídia, por exemplo, muitas vezes funciona ativando o nosso sistema de alerta. O cérebro, que é programado para prestar atenção no que pode ser uma ameaça, fica fisgado. E isso cria um looping que nos mantém num estado constante de prontidão. E nesse cenário todo, a quietude vira algo suspeito. O silêncio, o não fazer, muitas vezes são vistos como improdutivos, até perigosos. Isso é o que se chama de moralização. A gente pega um fenômeno que é totalmente corporal e neural, que é um jeito legítimo do nosso sistema nervoso se regular e transforma num julgamento de valor. No fundo, a questão é econômica também. Numa sociedade que valoriza a ação e o resultado acima de tudo, qualquer estado que não gere algo imediato, algo que se possa medir, acaba sendo deixado de lado. A quietude simplesmente não se encaixa nessa lógica da produtividade. Então tá, diante disso tudo, como é que a gente pode resgatar nossa autonomia interna? A parte final nos dá um caminho bem poderoso para isso. Não é sobre fugir, mas sobre um ato consciente de se reintegrar. A ideia do apagão aqui ganha um novo sentido. Não é uma falha de sistema, é uma pausa deliberada. É a prática de criar um intervalo, um espaço para a gente suspender aquelas previsões automáticas e simplesmente escutar o que está ali, presente no corpo, antes de qualquer história que a mente queira contar. E a partir dessa ideia nasce quase um manifesto, uma declaração de direitos. O primeiro é fundamental, o direito ao silêncio, sem culpa. É o direito de não precisar estar sempre reagindo, de poder ficar em silêncio sem sentir aquele peso, aquela acusação de que se está sendo improdutivo ou fazendo algo de errado. Depois, vem o direito de não saber, o direito de não precisar ter uma opinião formada sobre tudo o tempo todo. É se dar a permissão de suspender o julgamento, de resistir àquela pressão por uma resposta imediata e deixar a complexidade da situação apenas existir, sem a nossa análise constante. E por último, talvez o mais importante de todos, o direito de sentir antes de interpretar, de honrar as sensações do corpo,
de dar espaço para aquela interocepção, aquele fluxo de dados que a gente falou, e escutar o que ele tem a dizer antes que a mente saia correndo para construir uma história, um porquê sobre o que se está sentindo. O objetivo final disso tudo está resumido nesta frase. A ideia não é eliminar o eu ou as reações, mas sim criar um espaço entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço minúsculo que a gente sai do piloto automático e entra no território da escolha consciente. E a gente termina com uma pergunta, para ficar ecoando. Num mundo que empurra a gente o tempo todo para o barulho e para a reação, o que acontece quando a gente ousa apertar o pause? Que vozes, de dentro e de fora, começam a ser ouvidas quando finalmente nos permitimos escutar de verdade? A resposta, bom, fica como um convite.